E aí eu pergunto, até nós estamos aqui num programa, você já descobriu o seu propósito? Eu ia fazer essa pergunta agora. Então fica à vontade. Exato. Não, eu ia pedir para você, como pastor, né, e conselheiro, justamente aconselhar, porque eu acho que muita gente se depara nessa dúvida, né, de tipo, e às vezes talvez até numa autocobrança, né, de meio que se sabotar, de tipo, o Gesiel com 11 anos sabia qual que era o propósito dele, eu tô aqui com 35 e não sei qual que é o meu propósito de vida, né. Como que a pessoa que está assistindo a gente ali, independente da idade dela, ela pode fazer para buscar encontrar esse propósito, né? Primeira coisa, no sentido ministerial, o seu dom de governo aponta para o seu propósito ministerial. Então, qual que é a sua característica? Você é aquele que gosta de estudar os mínimos detalhes na escola, por exemplo, na faculdade. Você é aquele que, quando vai falar em público, uma palestra, você entra em todos os detalhes, qual que é a original do texto, o que significa cada palavra. Isso está apontando para o seu propósito. Você é aquela pessoa que, quando tem um ambiente hostil, um princípio de confusão, seja na escola ou na igreja, você vem e acalma tudo, tranquiliza. Não, pessoal, não é por aí, sabe? Porque quando a gente está num ambiente, que nem eu fui para o college, imagina o que é 35 jovens, dom de governo, um mestre, outro é profeta, outro é pastor, o dom de governo, e tudo misturado. Então o profeta tá mil por hora. O mestre, numa conversa assim, às vezes ele é chatão, na Sim. perspectiva do pastor. Por quê? Eu estou falando um assunto aqui, porque no princípio criou Deus, os céus e a terra, e fala um pouco da criação. Aí eu vou falar aqui, tá? Aí o que você acha, mestre? Falou, não, porque é Bereshit bara Elohim. A palavra Bereshit é no início, bara criou, né? É bonito. Sim. É óbvio que é bonito. Eu também estudo isso, mas eu não vou a fundo. Então, a pessoa que está me assistindo agora, ela sabe, ela vai começar a entender qual é o propósito dela ministerial. Agora, por exemplo, a sua vida profissional, ela caminha um pouco nesse sentido, né? Você, Ed, você acha interessante esse bonequinho, por exemplo, aqui? Você acha bonito esse boneco? Creio que sim, porque ele está aqui e você escolheu para ele estar aí. Você acha que teria facilidade de fazer isso aí? Jamais. Nenhuma. Não. Você gostaria de fazer isso? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então talvez já aponte um pouco do que demonstra o propósito da sua vida. Um pai que é inteligente, que olha para um filho, Gesiel, que vê que ele tem habilidade musical, logo com 2, 3 anos de idade eu ganhei um sax e o Jair um trompete. Meu pai já estava me direcionando. Olha a habilidade do pai, direcionando para o meu propósito ministerial. Uau. Na questão psicológica, é importantíssimo o cuidar dos pais, porque do nascimento até o 2º ano, né, você vai estudar a psicologia, um psicólogo psicanalista chamado Erik Erikson, ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento pessoal. E ele fala que nesse período, do nascimento até o 2º ano de idade, a criança, ela depende totalmente dos pais e ela então vai adquirir uma virtude social que se chama confiança. Por quê? Porque ela depende dos pais. Total. Mas se esse pai e essa mãe foi negligente no cuidado, abandonou, houve divórcio, houve briga, houve discussão, e já nessa primeira fase, ela adquire, ao invés da virtude social, a confiança, ele vai começar a desconfiar. Ele cresce já com esse trauma. Já está prejudicando o propósito dessa criança. Por isso, Ed, que muitas pessoas têm dificuldade de saber qual é o propósito. Porque passou por traumas na vida e precisa, então, agora ouvir o que eu estou falando aqui. Você precisa olhar principalmente para as suas habilidades. Deus, ele fez tudo perfeitamente. Ele não fez as aves no céu? Sim. Ele não fez os peixes no mar? Tudo tem um propósito. O cachorro, o gato. E qual é o seu propósito? Então, se você nasceu para ser um mecânico, é porque provavelmente na sua infância você teve habilidade lá. Sabe? É Lego, né? Sim. Quando você dá, e aí você vê que tem criança que tem mais habilidade que outro, tem uns que nem. Né? Tem criança que tem habilidade com a matemática. E aí o pai que vê isso, ele tem que observar e direcionar o filho para isso. Por quê? Infelizmente, Ed,
Na questão profissional, por exemplo, existem pessoas que ganham muito bem, salários maravilhosos, mas estão infelizes na sua profissão. Eles estão fora do propósito. Mesmo ganhando bem, sustentando a família, dando boas condições, mas ele não se sente bem, porque ele vai trabalhar descontente, ele está se sentindo um peixe fora d'água, ele está fora do propósito, porque talvez ele era para ser um mecânico, um médico, então ele se tornou um advogado, ele estudou algo que não é o que ele gostava, mas de repente para agradar o pai, né? Porque o pai às vezes ele quer colocar no filho aquilo que ele não conseguiu ser, e ele direciona o filho, você vai ser um advogado, você vai ser um médico, você vai ser isso, e vai ser aquilo, e a vida da pessoa passa, e aí depois lá dos seus 30, 40 anos, fala, poxa vida, eu não estou vivendo o meu propósito. Assim também é na igreja. Existem muitas pessoas fora do propósito. Eu quero ser pastor. Mas pastor é um dom de governo. Tudo bem que ali na questão eclesiástica, a igreja precisa do título, e vai ter alguém com um dom de governo evangelista sendo um pastor na igreja. Vai ter um mestre que é um pastor, como ofício, ali na minha carteirinha sou um pastor. Sim. Mas às vezes o dom de governo dele não é um pastor. Entende? Então, para resumir, a sua habilidade aponta para o seu propósito. Então, Neymar nasceu com a habilidade de jogar futebol. Agora, para outras coisas, né? Sim. Talvez ele... Mas tem gente que quer ser jogador de futebol, investe dinheiro e o pai precisa ver que o filho não tem esse talento, né? O pai precisa ver que o filho não nasceu para ser um médico e às vezes insiste em algo que depois vai trazer um problema lá atrás. Principalmente, então essa parte do início é importante os pais que estão me ouvindo saber direcionar os filhos. Uau! Quem sabe Uma Vida com Propósito, o título desse episódio, diretor? O que você acha? Hein? Um nome a ser pensado, hein?